Fala aí, começando aqui mais um podcast Go Hunters, podcast empreendedor, e hoje nós temos um convidado especial. Mas antes, temos que sinalizar que estamos olha só, o Caneco chegou. Clebione, tá faltando, tem espaço para você aqui preencher patrocinadores. Olha só. Temos espaço. Opa, temos espaço. Tem aqui. E também pode ser que agora, através do nosso convidado especial, vamos apresentar aqui o Samuel Cacheta, podemos ter bonés do Go Hunter. Samuel trouxe aqui um com a marca dele, especial. Futuramente pode ser. Nossa, seja bem-vindo, Samuel, obrigado. aqui. Está sendo um prazer poder participar dessa mesa aqui, principalmente de poder falar de um assunto que eu amo falar, empreendedorismo, né? E criatividade, meio mais artístico. E explicar para vocês como que eu cheguei aonde eu cheguei. É por isso que o Go Hunter só convida pessoas especiais. Nós estamos aqui hoje para falar realmente de empreendedorismo. O projeto do Go Hunters é se tornar uma referência em empreendedorismo e poder contribuir com as pessoas, fazendo transformação na vida das pessoas a partir de histórias de pessoas de sucesso como você. Você vem trilhando aí já faz um tempo, né? Tive a oportunidade, Glebione, de visitar lá o ateliê em São Paulo, né? do Samuel. Fantástico, assim, uma estrutura muito bem concebida, né? Harmônica, né? De uma forma sutil, ele vem traduzindo eu vejo que a cada viagem, né, Samuel, que você faz, ele traz um pedacinho do Brasil para dentro do stand dele. Fui lá, tinha cada experiência bem retratada através de uma. Ele só não tá viajando tanto que daqui um dia, então, não vai caber nada no estúdio dele, né? Não cabe, eu acho que só vê o Samuel assim, olha... Vai multiplicando os estúdios, stories, né? Aqui, tô não sei aonde. Não vai caber mais no hora estúdio. numa cidade, num país, é isso aí. E é legal, assim, o Samuel, contextualizando, eu tenho te acompanhado aí desde que a gente se conheceu. Você é uma pessoa eclética no geral, né, cara? Nossa. Porque você pinta, você toca, às vezes eu te vejo lá nas redes, tava pulando de paraquedas antes de vir pra cá, cara. Tá atrás, né? Tava ali, tá até com marca ainda dos óculos de proteção para pular. Samuel, agora assim, conta um pouco para as pessoas do que o Samuel faz, assim, porque tem pessoas que não conhecem o seu trabalho ainda, então seria bacana você colocar para as pessoas o que é o Samuel hoje, o que o Samuel faz hoje. Hoje eu me considero mais um mensageiro do que um artista plástico, do que um pintor. Isso para mim representa uma pessoa, eu no caso, que de uma forma leva uma mensagem que me impactou, que me transformou através da pintura. Então, por exemplo, aquela encomenda, né, aquele trabalho, aquele projeto que a gente fez, enquanto você estava palestrando, apresentando seu projeto, seu trabalho, eu estava ali pintando toda aquela experiência que as pessoas estavam tendo, traduzindo, ilustrando todo o significado daquilo ali, daquele grande projeto. E hoje o que eu mais amo fazer é exatamente isso que você estava falando. Cada hora você está no lugar, e você é um cara muito diferenciado, e você está com grupos de pessoas ou na área da medicina, depois na área da advocacia, depois na área dos esportes, e eu vou misturando tudo. Porque eu acredito que quanto mais informações e ferramentas eu tiver, mais bagagens eu vou ter na hora de resolver um problema. Que eu vejo uma arte como um problema. Porque todas as vezes eu estou me desafiando a fazer algo novo que eu nunca fiz antes. Entendi. Então, problema no bom sentido, entendeu? Legal. Você colocou um negócio, assim, eu estou pensando aqui, você falou mensageiro, ele tocou em mim mensageiro no começo, né? Porque o mensageiro não é a mensagem. O mensageiro é o cara que vai lá pegar a informação. Então, tá aqui com o Glebione, conversa com o Glebione, ouve algo importante, traduz aquilo para distribuir para outras pessoas. E isso tem uma humildade dessa pessoa, assim, te colocando, porque tem que ter uma humildade dessa pessoa, porque muitas vezes ela tem que se isentar da mensagem. Ela não pode ser a mensagem, ela tem que ser o mensageiro. Né? O mensageiro, ele pega e entrega. No caso, ele é só um instrumento, uma ferramenta para levar o que está queimando o coração dele. Exatamente. E muitas vezes, assim, fazendo isso, você vai se revelar, mas sem a ousadia de querer ser a mensagem. Sim, de ser o principal. Entendeu? Tem um versículo que fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. E aí eu peguei esse versículo e fiz uma frase para mim, que eu acredito que o nosso coração é o nosso ateliê e a nossa boca é o nosso pincel. Então, todas as vezes que eu estou falando
deixando as minhas mensagens nas pessoas, eu estou pintando em você Muito alguma bom, cor, muito alguma bom. tinta, Isso é alguma muito arte. bom. Gostei. Anota essa aí. Nossa, vai pro caderninho de mensagens nossas aí, já fica isso agendado aí. Mas olha só, a gente vê assim, tu comentou seu trabalho recente também, você participou lá do nosso evento, lançamento da nossa plataforma. Todo mundo ficou ali falando, o que tá acontecendo aqui? Tá rolando. Por quê? O que tá rolando? Bem. Porque a arte, ela atrai a atenção das pessoas, né? Eu tenho certeza que em algum ponto da sua vida, você teve o ápice lá no começo, a sua primeira tela, o primeiro desafio criativo. A gente vê você falando muito de criatividade, né? Qual foi o primeiro desafio criativo que você teve? Olha, o meu primeiro desafio criativo foi o que mais me deixou, de uma certa forma, assim, ansioso pra caramba, ao ponto de acordar à noite e falar com os meus pais, olha, eu tô muito preocupado porque eu tenho que descobrir minha identidade artística. Quais são as minhas cores, quais são os traços, quais são as técnicas, quais são as mensagens que eu vou levar através de qual personagem ou não, abstrato ou não. Eu queria levar a minha mensagem através da arte. E o meu principal desafio que mais me deixou assim, ansioso foi exatamente isso. E depois foi de descobrir a minha assinatura, de como que eu ia assinar. E eu lembro de uma experiência que meu pai chegou em mim e falou assim, Samuel, aqui tá a tela, uma tela bem grandona. Falou, ó, você vai criar um monte de estilos e jeitos de assinaturas aqui. Até você bater em uma e falar assim, essa é a minha. Depois que você fizer essa, você vai fazer outra tela com um monte de assinaturas dessa que você escolheu. E eu lembro que eu fiz um monte. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu gostei dessa aqui. Ele falou, não, essa tá feia, essa não tá legal e tal. Eu falei, pai, mas essa aqui eu gostei desde criança. Eu faço essa assinatura desde de adolescente. E aí só sei que eu bati o pé naquilo ali e comecei a fazer. Aí passou um mês, meu pai falou assim, não é que essa assinatura ficou bonita, ficou boa, sabe? Então teve esse processo assim de identidade, de assinatura e demorou em torno de 1 ano para descobrir a minha identidade, que na verdade já era algo que eu fazia de quando eu era adolescente, que eu fazia grafites em muros, sabe? Eu falo um negócio legal, né? Pelo menos pra mim é legal, que às vezes a pessoa caminha, né? E a gente fala sempre, as pessoas querem falar sempre do palco, lá depois que chegou no topo do negócio. Quer mostrar os troféus, as medalhas. Mas né? a jornada ele é muito importante. Ou seja, durante esse ano todo, você veio passando uma jornada, esse primeiro ano, e essa jornada não só desse primeiro ano, porém, mas da sua vida. Ou seja, você foi resgatando lá de trás da sua vida, da sua juventude, da sua adolescência, o tempo de criança, e isso traduziu hoje no seu estilo. Quem eu sou e aonde eu estou, né? Para ter esses resultados. E eu gosto muito de falar sobre isso. Foi muito bom você ter falado exatamente com essas palavras, que as pessoas gostam de saber onde você está aqui nos seus resultados, né? Mas poucos perguntam do seu processo. Como é que você começou? Como é que você começou? Onde é que você começou? E eu acredito que é o seguinte, se eu te perguntar como que você começou, eu vou pegar alguns códigos aqui, que se eu aplicar na minha carreira profissional, independente de qual for, eu consigo destravar várias áreas da minha vida e experimentar desse sucesso, de prosperidade. E eu vou contar aqui bem rápido sobre como que foi esses primeiros degraus. Eu acredito que a carreira profissional de uma pessoa bem-sucedida é aquela que ela coloca o pé no primeiro degrau, depois ele vai para o segundo, depois terceiro, quarto, ele não para, sabe? Agora, uma pessoa que não é bem-sucedida, ela vai até, por exemplo, até o quarto e fica parada ali, fica estagnada. Tá? Conformou. Mas também existe aquela pessoa que tem o processo de aceleração. Que às vezes você está subindo também o primeiro, o segundo, o terceiro, quando você chega no quarto, no quinto, no sexto, eu acredito que não é nem mais degrau, você começa a voar, né? Você começa a pular. Né? Porque o nível de relacionamento, de network, de conhecimento, de experiência que você já tem, de conexões, faz você dar passos maiores. Muito maior. E fora, se você tiver uma gestão de pessoas, você faz um sócio ali, um gerente aqui e tal, e seus projetos só vão multiplicando. Coisa que a gente falou, né? Você está falando aí, a partir do momento que eu estou contigo, eu tenho um insight, algo que você falou importante, eu tenho outro site. Eu sempre falo que conhecimento não é igual pão, né? Pão, você tem um pão, eu tenho um pão, nós vamos lá, eu dou um pão, você me dá um pão, cada um vai para casa com um pão, certo? Porque a gente tinha 2 pães, mas a partir do momento que eu dei o meu pão para você e você deu o seu pão para mim, a gente voltou para casa com um pão. Conhecimento não. Eu peguei um conhecimento, você tem outro conhecimento, eu dividi contigo, eu voltei com aquele conhecimento, mais o seu, e você voltou com o seu, mais o meu.
Então são dois conhecimentos. Exatamente. Exatamente. E aí, a partir desse momento, quando eu te dou a informação que você não tem e você me dá a informação que eu não tenho, eu começo a ver o que eu não via. Uhum. Por quê? Muita coisa que a gente não sabe, né, ela limita a nossa visão. Então eu falo muito para as pessoas, cara, não adianta você bater com um ignorante, aquela pessoa que ela não tem acesso àquela informação, porque ela não sabe aquilo que você está falando e ela não vai ver aquilo que você está vendo. E empreender, às vezes né? Você vê o que os outros ainda não estão preparados para ver e por isso elas vão apontar para você e vão falar para você, você está maluco, esse negócio não vai dar certo, não vai funcionar. Que pena. Quem tem luz que brilha, ou seja, se você tem conhecimento, você tem que ser a ponta da flecha, porque a pessoa, infelizmente, ela só vai ver quando você estiver lá na frente e falar assim... só quer ver os resultados. Sim. Parabéns, esse cara é empreendedor, é visionário. Samuel, nossa, pinta desde criancinha, conheço ele, rapaz, sabia que ele ia dar certo na vida. Mas no início, com certeza, você levou muita porrada, não levou? Com certeza, inclusive eu quero até compartilhar, bem breve, algumas experiências... algumas chicotadas que a vida me deu, sabe? Algumas experiências bem sofridas e dolorosas que fez onde eu chegar agora. Hoje, se vocês conseguirem ilustrar, se eu pegar uma mola aqui e apertar ela aqui e pedir a ajuda de vocês, aperta de cá, aperta de lá, eu tenho certeza que quanto maior a pressão que a gente der para essa mola, maior o poder vai ser se todo mundo tirar a mão ao mesmo tempo. Essa mola vai sair e vai quebrar tudo que tiver na frente. Exatamente a panela de pressão serve para isso, para amolecer a comida que é muito dura. É a pressão que gera poder. E eu, falando um pouco sobre algumas experiências tristes da minha vida que eu consegui transformar e catalisar elas em positivo, foi uma delas quando eu nasci com um déficit no PAC. O PAC ele é o processamento auditivo central. Então, tudo que eu estou te falando aqui, algo novo, você está processando para entender. E o meu déficit é o quê? Eu perco em torno de 10% de uma frase, de um raciocínio. Então, se você estiver me explicando alguma coisa muito interessante, muito nova, e eu perdi a base daquilo ali, eu já estou voando lá longe. E qual que é a consequência disso? Na escola, eu sofri pra caramba, porque aí depois eu fui bombei no Jardim 2. Você conhece alguém que bombou no Jardim 2? Não. Pois é. Geralmente as pessoas ficam segurando pra não rir. Eu falo, não, pode rir, é normal. E além disso, nasci uma criança muito imperativa também e com um déficit de atenção. E uma dessas consequências, juntando esses 3 problemas, foi a didática para falar. A minha língua, eu gaguejava demais. E aí eu comecei a fazer fonoaudióloga, psicóloga, psiquiatra, tomava remédio, tomei Ritalina. Aí o Ritalina não serviu de nada, depois eu tomei Concerta, que é um bem mais forte, não adiantou. Aí o médico foi e falou... Não consertou. E o médico foi e falou, Samuel... Ritalina te deixou irritado, o Concerta não consertou. E aí o médico foi e falou assim, mas você tem que fazer um esporte. Eu falei, qual? Ele faz natação. Eu falei, beleza. Eu fui fazer natação e tal para me ajudar. E nisso, 3 vezes por semana eu tinha professor particular em casa. E aí não bastava bombar no Jardim 2, eu fui bombei no pré. O pré é um dos principais, assim, É a base. A base para você aprender a ler e escrever. E é aqui que começou tudo, na arte. Eu lembro de quando eu chegava em casa e tinha que fazer o diário, né? Tinha que escrever como foi seu dia. E no meu diário era um monte de letras, um do lado da outra, que não formava palavras e nem frases. Então ninguém ia entender. Ano passado eu fui tentar ler esse diário e não entendia nada. O que minha mãe fazia? Ela escrevia embaixo. Só que ela chegava em mim e falava, Samuel, faz o que você sabe. O que eu fazia? Eu desenhava. E aí eu desenhava o meu dia. Então, ali, meu ali diário começou, era pintura, ali era começou desenho. a revelar ali você. Começou, Na verdade, ali você saca? já era um extravasar, né? Sim, é uma forma de comunicação. A comunicação não é só falar, né? De você expressão. estava extravasando algo que você estava sentindo ali. Então, como Exatamente. você não sabia, você estava colocando. Eu desenhava, bacana. eu andando de skate, soltando pipa, brincando com cachorro e tal. E só sei que a gente foi descobrir que eu tinha esses problemas aos 7 anos de idade. Mas antes disso, os meus pais me falaram que os professores chamavam os dois e falavam, olha, com todo respeito, com todo carinho, assim, a gente queria te perguntar, o seu filho ele tem algum problema mental? Ele nasceu com alguma coisa assim? Aí minha mãe ficava assim com aquela cara assim, não, ele é normal.
Mas ele é muito voado, ele não consegue concentrar, não decora as coisas, não aprendeu o alfabeto, as cores, bobando, sabe? E aí, aos 7 anos de idade, nesses 7 anos, os profissionais mostraram para os meus pais esse problema. E desde então, os meus pais sempre soube lidar muito bem com isso. Tanto é que a minha irmã, que é 2 anos mais nova, ela estudou uma vez comigo na mesma sala. E aí, o que rolou? Todo mundo zoando. Sua irmã é mais nova, tira nota melhor que você. Ela que te ensina as tarefas. Nossa, você cola dela na prova, você cola dela. E aí, nisso, minha mãe já separou para outra escola. Para não ficar no mesmo ciclo ali, para não passar por isso. Vou mudar um pouquinho o assunto. Seu ateliê sempre foi Goiânia. Sim. Certo? E a gente viu agora, de repente, você, partiu para São Paulo, ateliê em São Paulo. Todo mundo fala, São Paulo é o mundo dos negócios, é business, né? O que te despertou? Por quê? Quem te deu esse insight? O que você enxergou indo para São Paulo e montando seu ateliê lá? Uma das coisas que mais me motivou foi o desafio. Hoje, a maior ligação que eu tenho com a arte é o esporte. Porque quando eu estou dentro de um esporte, eu estou me desafiando a fazer uma manobra nova, me desafiando a fazer algo que eu não fiz da última vez. Aí tem uma experiência que você tem que traduzir. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu aprendi com o esporte a me desafiar profissionalmente, me desafiar emocionalmente, me desafiar na minha família, espiritualmente, a sempre evoluir. E tem um estudo que fala que crianças que tendem a ser crianças que são competitivas profissionalmente no futuro dela, quando ela for adulta, ela vai ser um profissional muito mais bem-sucedido do que as outras que não são. Então, eu acredito que a competitividade é algo que está totalmente ligado à necessidade de você se desafiar a estar vivendo algo ou degrau maior. E aí, desde 2018, eu tenho contatos em São Paulo, comecei a fazer algumas exposições e foi de lá que eu tive os meus contatos internacionais. Meu primeiro contato foi em Nova York, estudei no MoMA, um dos melhores museus de arte contemporânea e moderna do mundo, né? Depois de lá eu fui convidado para ir para a Itália, museu em Turim, depois para Veneza, depois para Miami, que eu participei da Arte Basel, um dos maiores eventos de arte do mundo, colecionadores, artistas. E um dos grandes troféus, medalhas também foi de quando eu levei a minha arte pro Museu do Louvre. Nunca nem tinha ido pro Museu do Louvre e foi para fazer uma exposição, né? E vários outros eventos, exposições. E desde 2018 eu tenho feito essa ligação em São Paulo. E agora, há 5 meses atrás, o meu pai e minha mãe tiveram Covid. E aí eles chegaram a mim e falaram assim, olha, para você não pegar o Covid, eu acho que seria interessante você ir para outro lugar, outra casa, com todo respeito. Eu falei, nossa, tá certíssimo, eu tenho que ir para outro lugar para não pegar, e vocês vão se cuidando e tudo. O que eu peguei e fiz? Eu fui para São Paulo. Eu falei, eu já preciso ir para São Paulo. E eu já tava naquele trem, vou, não vou e tal, eu tenho que me desafiar. Eu queria experimentar de algo novo. E querendo ou não, mesmo eu estando sólido no mundo da arte, com as minhas raízes, eu precisava de ir para um lugar onde ninguém me conhecia. E São Paulo tem poucos clientes, tem em torno de 50 clientes, coisa assim do tipo. Mas 50 é cliente pra caramba. Pra caramba. E eu falo para as pessoas, alguns profissionais, que eles ficam assim, eu queria ir para tal cidade, para tal lugar, mas eu não tenho contato. Você tem um network forte demais em São Paulo. Como é que é isso, Samuel? Você chegou e você conhece todo mundo. Eu falei, olha, basta uma coisa. Se você for muito próximo de uma pessoa, já é o suficiente para você estruturar qualquer empresa, qualquer marca, em qualquer região, qualquer país. Só que você tem que ser próximo de uma pessoa. Não basta você só conhecer uma pessoa. Você tem que ser próximo. Por quê? Eu acredito que essa pessoa, ela vai te vender o seu serviço, a sua marca, a sua mensagem para 3 grupos sociais, 3 grupos de pessoas. O primeiro é o grupo do trabalho, onde todo mundo trabalha, é o seu grupo profissional. O segundo, familiar. E o terceiro, os seus amigos. Todo mundo tem amigo. Entendeu? Então, se eu tenho uma pessoa, já tem 3 agora. Na verdade, já tem 4. Porque eu ganhei essa primeira. Por isso que tem que ganhar a primeira. Depois você vai multiplicando, 4 em 4. Acabou. Então é muito rápido, mas você tem que ganhar uma. Porque eu consegui fazer um. Então tá explicado. Porque quando a pessoa te indicou para você entrar no esporte,
O esporte te criou um espírito competitivo Sim. que estava ali preso. Adrenalina e tal, né? E hoje você tem usado isso como gatilho, então. Você usou, você criou um método. Eu aprendi a aplicar na minha carreira profissional. E você criou um método. Você usa o esporte como gatilho Sim. na atividade. Você continua Como praticando exercício. esporte, mas você tem se desafiado cada vez mais. Então a questão é a seguinte: qual é o seu próximo desafio? O que você está buscando agora? Porque se você está numa linha de esporte... Estou dentro de um desafio, qual né, é o que próximo? Me consolidar cada vez mais em São Paulo. Tem pouco tempo que eu tô lá, né? Eu tô com meu ateliê ali em Alphaville, São Paulo. E meu desafio é estar fazendo exposições em algumas galerias, alguns museus. Em São Paulo. Em São Paulo. E por que eu fui para São Paulo? Porque eu vejo que é o coração, entendeu? É onde eu consigo ir para os outros países, para as outras Fazer um cidades, parênteses aqui. Nós temos prédios fantásticos em São Paulo. Esse podcast, Go Hunters, tem certeza que está chegando na capital. Você, incorporador, parceiro imobiliário, que quer fazer lançamentos, que tem estruturações, eu não tenho dúvida que o Samuel tem artes fantásticas para estar sendo expostas dentro desses projetos. Porque, Samuel, é comum em capitais igual São Paulo, Rio, Belo Horizonte, os incorporadores criarem showrooms, ou seja, estandes de venda, que são realmente espaços para exposição, certo, Glebione? Sim. E podem ser uma ligação bacana, porque a arte tem tudo a ver com o trabalho que você faz com o empreendimento. Porque cada empreendimento, ele é uma arte, né? E eu acho que não pode deixar de haver essa conexão. A gente tem que explorar isso e fica a dica aí para os nossos parceiros para que a gente venha a fazer essa provocação com você aí. Depois a gente recebe essa comissão aí, vamos partir para o próximo assunto. Manda ver. Mas olha só, estou ouvindo a sua história aqui, o seu desafio criativo, a sua mudança para São Paulo, a sua assinatura, né? Eu tô vendo você agora muito próximo da galera do marketing digital. Troca uma ideia ali, troca uma ideia aqui, né? Vendo você aparecendo. Você tá pensando, passa pela sua cabeça hoje, né? Maximizar a sua arte através da internet, né? A gente vê, por exemplo, hoje... essa questão da pessoa vendendo a imagem apenas ali, né? O NFT. O NFT. Você já entrou? Tá pensando nisso? Como é que tá pensando no futuro? Eu estudo sobre o NFT já tem em torno de 5 meses. E quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa, que trem mais viajado. Doido, né? É tipo minha vibe, né? E assim, e todo mundo falando assim, mas você tem que entrar nisso, isso aqui é fácil demais. Você bota lá. Da arte. Você bota lá e você vai vender por milhões. Eu falei, que é isso? Será que é de jeito? Fácil de jeito? Todo mundo pode entrar. E aí eu fui estudar a profundo. E o negócio é muito mais complexo do que as pessoas estão achando que é. Blockchain não é... Não é, você pega um negocinho, tira uma foto e bota lá e alguém vai comprar. É muito mais complexo, tem todo o estudo por detrás. Falando em estudo, é algo que vale muito eu comentar aqui. As pessoas olham e falam assim, como é que o Samuel pede 10, 20 minutos na tela e só porque ele foi lá e riscou demorou 2 horas? Como é que é esse negócio? E as pessoas acabam esquecendo de todo o investimento que a pessoa fez, né? E em 4 anos, eu fiz alguns cálculos. Eu tenho em torno de 300 a 400 mil investido no meu nome. Em cursos, em viagens, exposições e coisas assim do tipo. E quem que investiu? Foi tudo a minha pintura. Eu não tive um pai para pegar e falar assim, toma o dinheiro e faz isso. Não tive um investidor para falar, toma aqui um empresário para fazer isso. Foi eu mesmo pegando, através das vendas das minhas artes, eu aplicando os estudos. E um dos estudos que eu fiz, que é muito diferenciado, assim, dentro do meio das artes, foi gestão comercial. Fiz uma pós-graduação em gestão comercial. E eu lembro dos professores falando, Samuel, que negócio é esse? Pra que você vai fazer gestão? Você vai mudar de carreira? Eu falei, não. Se eu quero ter resultados que outros artistas não tiveram, eu tenho que ter atitudes que eles também não tiveram. Agora, se eu fizer a mesma coisa que eles fizeram, eu vou ter o mesmo resultado. E aí eu comecei a estudar isso. Por quê? Artista tem a fama de quê? De não ter a gestão boa. Ser mau administrador. Mau administrador, principalmente financeiramente. E aí eu estudei isso, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing.
Hoje eu acredito que qualquer profissional tem que ter marketing. Cara, não que ele tenha que fazer uma pós, mas ele tem que ter marketing, tem que estudar. Muito bom. O cara tem que saber administração, o cara tem que saber vender, o cara tem que saber pintar. Né? Não adianta, mas é verdade. Às vezes eu sou a minha empresa. Vamos falar, vamos trabalhar com marketing digital. Você acha que é só trabalhar com marketing digital? Não é só eu ir lá, todo mundo vai, vamos montar uma agência. E fora que não é só Instagram, as pessoas acham que é Instagram. Marketing não é Instagram. Uhum. Tanto é que no meu curso a gente nem abre Instagram e Facebook lá, sabe? Na verdade, as pessoas confundem o marketing, que é o marketing. Depois eu tenho pilares aqui para baixo, isso que é muita coisa. As raízes daquela árvore ali. A rede social, ela é um canal. Assim como tem vários canais aí. As pessoas confundem esse sentido aí. Exatamente. Mas vamos continuando aqui. Desafios, sua história, né? O que você enxerga o Samuel de 2022? É um Samuel que vai investir muito em novos desafios. É um Samuel que está buscando uma carreira internacional. É um Samuel que quer propagar a mensagem A, B ou C. O que é o Samuel de 2022? Olha, o Samuel 2022 é muito bom você ter falado sobre isso, porque eu tenho todo o meu planejamento estratégico de carreira profissional, desde quando eu comecei. Eu comecei a viver da arte em 2017. Viver da arte financeiramente, mas eu pinto e expresso através da arte, contei para vocês desde criancinha, desde os 7 anos de idade. E o meu planejamento para ano que vem é continuar levando essas mensagens que queimam no meu coração, que é natural que eu passo por fases. Tem momentos que eu vou estar falando sobre mensagens de gratidão, outros momentos sobre compartilhamento, outros sobre... vai mudando. Além de levar a minha mensagem, eu quero investir em... não é nem sociedades, mas eu quero investir em gestão de pessoas para ter uma equipe maior, para ter mais pessoas trabalhando comigo e eu podendo ajudar mais pessoas, saca? Então é poder investir mais no meu projeto social, no meu instituto, poder investir mais em outras áreas que eu estou investindo dentro da arte, saca? Inclusive, agora eu estou meio que estruturando um outro lado, um outro braço assim, da minha empresa Samuel Cacheta, que é restauração de obras de arte, de museu, de pessoas relevantes, artistas que já morreram, sabe? Inclusive eu posso até falar aqui, o último projeto que eu peguei antes de ontem foi para fazer uma restauração de uma escultura de bronze do busto do Lorival Lousa, o dono do Flamboyant. Então eu vou fazer todos os cuidados necessários para estar cuidando dessa obra, para eles colocarem ela exposta lá no Parque Flamboyant. E outros projetos aí que eu estou em negociações também com alguns museus que vai me passar todas as obras de arte para fazer os cuidados, a limpeza, a restauração, essas coisas do tipo. E eu e a minha equipe. Por isso que eu falei sobre a equipe. Eu quero investir em outras pessoas para poder crescer. Todos... Sim, não somente eu, mas pessoas têm oportunidade, pessoas que nem sabiam que poderia trabalhar em uma área, tá trabalhando, uma profissão nova. É uma coisa importante, porque às vezes as pessoas, e olha para você ver como que ele está diversificando muito, porque a gente conhece a história de muitos pintores sozinho, isolado, o cara é eu empresa, né? E o Samuel já está mostrando aqui que no mundo atual, você em conjunto com mais pessoas, você vai muito mais longe. Você é muito mais forte. Você ganha muito mais espaço. Porque você está falando de restauração. Né? Restauração não é uma coisa simples. Sim. Não é só eu olhar para a criatividade, observar o que eu estou fazendo e inovar. Restauração muitas vezes você olhar como é que aquilo foi feito, a história daquilo, para não alterar a originalidade daquilo. Eu só consegui entrar nessa autoridade que eu estou tendo, das pessoas me ligarem, e eu dou um total crédito ao meu pai. O meu pai ele é artista desde os 4 anos de idade, tem 63 hoje. E ele me passou todas essas técnicas, e seu pai essas manhas. Meu pai ele é artista plástico. Então ele que falou, Samuel, você não pode usar esse material. Eu falei, por quê? Não, porque aqui vai dar problema. Aqui você tem que usar isso, esse verniz, essa tinta óleo, tinta acrílica. O ferro é material diferente, o couro também, a roupa também, cada um. Então de tanto sacar essas coisas e acompanhar o meu pai durante as instalações e as vendas dele, eu fui familiarizando e hoje eu tenho essa autoridade para poder fazer. E não eu precisar pegar e ir lá fazer a restauração. Eu treinar uma equipe para estar fazendo, entendeu? Seu pai, então,
É a principal referência inicial. No mundo da arte, eu falo pra eles, eu nunca vi ninguém igual a você, pai. Não é que é porque é meu pai, mas eu falo, pai, você desenha de tudo, você faz de tudo, faz escultura. É tudo no meio da arte, e muito tem criativo. algum outro artista, né? Pode ser internacional, Vamos que seja. falar sobre você ele. fala assim, esse cara, ele me faz. Às vezes, tem gente que é fã do Steve Jobs, Sim. do Bill Gates, do Elon Musk. Mas quem que é esse cara? Ou essa mulher? Olha só, um artista que eu me inspiro e inspirei muito, inspiro, é o Jean Basquiat. E ele eu considero sendo um dos maiores artistas nesse meio de arte contemporânea. Tenho muita inspiração, referências artísticas. Inclusive o mentor dele, o Jay Milder, ele foi o pioneiro no grafite no mundo. E o Jay Milder foi o meu mentor também lá em Nova York. Então, se o Jay Milder foi mentor do Basquiat e ele foi o meu mentor também, eu tive um pouco de inspiração e referências nesse meio, muito sabe? Bom. Mas lógico que não é nada copiando traços, coisa do tipo. Eu não me inspiro na história de vida dele e nem na mensagem que ele levava. Eu me inspiro muito nos traços que ele usava, nas cores que ele usava, sabe? Entendi. Na forma como ele usava e monetizava também, entendeu? E hoje eu consegui construir a minha identidade, inclusive esse narigudo, as cores, que é o preto, amarelo e o azul, através de várias referências de pesquisas que eu fiz, de uma salada de fruta de vários artistas, não somente no meio da pintura, mas de outros artistas, até sair essa identidade minha. Então eu acredito que a formação de identidade é para qualquer profissional. Na sua, ou num advogado, médico, ele tem que fazer uma salada de fruta para sair a dele. Não existe nada original. Não existe nada original. Esse celular aqui não é original. Era uma máquina fotográfica que aí pegou um celular e, sabe, é uma junção de várias cores. É o que é criatividade, né? Você observar o que existe e fazer uma junção. É junção, né? conexões. Inovar. Aí inovou. Isso é criatividade. É você inovar através do que já existe ali. E o principal, o que faz você inovar? É o desafio. Eu preciso fazer um celular mais fino, mais leve, com a câmera melhor, um touchscreen mais rápido. E aí vai ativar a sua criatividade. Né? E que tem toque de inovação. O que eu vou colocar mais aqui? Exatamente. É isso que eu faço todos os dias na minha pintura e profissionalmente. Mas isso é provocação, viu, gente? Isso aí tem que ser realmente, isso é o instinto. Parece que o empreendedor, ele tem essa pegada, né? Tem que mergulhar pro problema, provocação, ao invés de fugir problema. Né? Show de bola. Ó, tem um cara aqui que faz parte do Go Hunters, que ele é seu fã. Ele fala assim, pô, eu queria estar lá, não vou estar lá, mas manda um abraço pro Iago aí, senão ele vai ficar chateado. O Iago queria o microfone a mais na mesa hoje aqui, só pra estar aqui contigo, pra te prestigiar, que você deu, como você falou, você deu insights pra ele. O Iago trabalha aqui com a gente também. Que legal, massa. E ele tá conseguindo fazer igual você sugeriu, ele tá conseguindo escalar. O Iago é o artista, sei quem que é. Ele tá conseguindo escalar na pintura, já tá vendendo quadro pra Brasília, já tá fazendo um negócio aí. Falei, cara, eu preciso agradecer demais, Samuel, abriu minha cabeça. Se ele foi pintar uma arte ali, um quadro de 2,5 metros, falei assim, nunca tinha pintado um quadro tão grande. Falei, cara, estão me pedindo. Vai conseguir expor os quadros dele também, acho que numa galeria em Brasília, e ele tá muito feliz por ter te conhecido. Que top. Isso é muito bom, é uma honra. É exatamente isso. 2022, Samuel, ele quer investir em pessoas para multiplicar o conhecimento que eu tenho e toda a bagagem que generosidade, eu tive. Generosidade. Por favor, não leva o Iago, não. O Iago é nosso. Olha só, a gente está caminhando para o final. Isso. Eu queria que a gente tem os nossos ouvintes aqui que estão assistindo. Falar nisso, você que está aí no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal aí, curte aí, deixa seu comentário, ajuda a gente. Deixar a sua mensagem pro empreendedor que está assistindo a gente. Acho que uma frase que te toca, algo que seja... Olha, é algo que eu quero falar muito sobre o significado de sucesso. As pessoas colocam o sucesso no mesmo patamar, no mesmo degrau do sonho. Esse é meu sonho, esse é o meu sucesso que eu quero experimentar. E eu quero ilustrar isso através de uma escada. Lógico que eu sei aonde eu quero chegar com o meu planejamento, que é lá em cima. Só que se eu não souber desfrutar do primeiro, do segundo, do terceiro degrau, até chegar no 10º, eu não vou conseguir experimentar do gozo
do sucesso, do gozo do sonho, da realização do sonho. Porque se eu chegar lá e ficar só... Eu subir todos os degraus, ficar só assim, eu quero chegar lá, quero chegar lá. Quando você chega lá, aquela adrenalina vê, aquele negócio vê, você experimentou e tal. Aí você, acabou. Mas só um degrau. Era só isso, era só esse negócio, era só um degrau. O que eu vou fazer agora? E aí você fica, sabe, tem várias... Eu conheço pessoas, amigo meu, posso até falar o nome dele, porque ele fala em redes sociais, o Berman. E ele, quando ele fez 1 milhão com 18 anos de idade, ele entrou em depressão e ficou obeso, engordou. E aí ele falou, Samuel, eu achava que 1 milhão ia mudar toda a história da minha vida pro resto da vida e ficar aquela loucura, saca? E aí quando ele completou 1 milhão, ele falou assim, isso aqui não é nada. E agora? O que eu vou fazer? Vai em busca saca? do BIM. E aí, eu acredito hoje que é o seguinte, eu sei onde eu quero chegar lá na frente. Eu não tô conformado nisso aqui que eu tenho hoje, nesse degrau que eu tô agora. Mas eu tenho que estar muito feliz com esse degrau que eu tô agora. Eu tenho que saber festejar e comemorar cada degrau que a gente está subindo, como se fosse o sucesso. E não pode se confundir com, eu vou acomodar, eu vou ficar nesse degrau porque é o suficiente. Vamos falar financeiramente, eu ganhar 10 mil tá de boa. Não, por que você não pode ganhar 100, sendo que tem gente que ganha 100? Entendeu? As pessoas elas querem o tempo todo descobrir qual é o caminho. Qual é o caminho para o sucesso? É isso, quer descobrir a receita. Me passa a receita aí. O legal que você está falando aí, que foi o que o Gleibione comentou no final, mas muitas vezes as pessoas duvidam que a gente vai falar aqui, que você está falando, que ele falou, que eu vou falar agora, que é, o que importa não é o caminho. O que faz o caminho é a caminhada. Uhum. E o que é a caminhada? Um pé na frente do outro. Todos os dias. Você saber exatamente que aquele pé, o que aquele passo a mais que você deu te trouxe. Infelizmente, a gente não é educado para valorizar essa caminhada, né? Uhum. A gente valoriza o caminho. E nem sempre é o nosso caminho, é o do outro. Porque eu estou andando e estou falando assim, como eu não estou apreciando, degustando cada passo, eu estou olhando para o outro e falando assim, o Gleibione está correndo mais do que eu. Então ele está melhor ali. Acho que eu vou virar para cá. Aí você muda o seu caminho para que o dele parece melhor. Exatamente. Né? Só que você deixa de valorizar. O problema é essa valorização. Isso. E falando nisso, eu quero contar uma experiência própria minha, com toda a humildade que eu falo isso. Mas desde criança, eu acho que você até viu uns desenhos quando era criança, eu desenhava muito carro esportivo. Eu sempre fui apaixonado em carro, nessas coisas, em motor. Né? E eu lembro de quando eu comprei meu HB20, que eu considero como o meu carro assim top, porque eu tive carro de 1997, eu tive Corsa, tive Fiestinha, mas o HB20 foi assim, foi o top pra mim. Uhum. E quando eu comprei ele, eu cheguei, eu queria mostrar para todos os meus amigos. E eu, naquela comemoração, naquele negócio, só que eu virava pros meus amigos, eu falei, eu tô muito feliz, isso aqui, isso é louco, é o melhor carro. Eu acho que eu não quero nem mudar, mas deixa eu te falar um negócio. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser o primeiro de muitos e eu vou ter vários outros carros, esportivos inclusive. Depois do HB20, eu comprei meu primeiro carro, literalmente esportivo e conversível, que sempre foi um sonho de criança. E aí, quando eu comprei esse carro, eu mostrei para os meus amigos, minha família, eu falei assim, olha, esse aqui vai ser o primeiro de muitos. Mas eu tô muito feliz com esse carro aqui. Só que eu sei que esse aqui é só o primeiro dos outros carros que eu vou ter, sabe? Então, eu soube comemorar, festejar o degrau que eu estou agora, mas ao mesmo tempo, assim, eu sei onde eu quero chegar, eu não vou ficar só aqui, não. Então, eu falei em resultados em bens materiais aqui, só que isso aplica em várias outras áreas, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu acho que... Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Nós temos que fazer isso mais vezes. Com certeza vamos ter oportunidade de chamar aqui mais vezes. Fico muito feliz, Samuel, de te receber, né? Com todo carinho aqui dos nossos telespectadores, ouvintes, sei lá onde você está assistindo isso daí. Mas é muito bom mostrar para as pessoas que empreender, o Go Hunters é um podcast voltado para o empreendedor dentro do mercado imobiliário, mas que a gente quer que ele seja democratizado. E por isso que a gente te convidou, né? Tive a oportunidade de conhecer lá. Te falo aqui pessoalmente que quem te olha na vitrine não é você que eles te veem. Eu fico muito feliz de te conhecer pessoalmente, de poder entender quem é o Samuel, porque quando cria aquele estigma, né? O artista cria aquele estigma, né? De inacessibilidade. Estrela. Porque as pessoas ficam assim, será? Muita gente fala isso, muita gente fala assim, nossa, é totalmente diferente. E quando a gente conversa contigo... Faz pra ser mais real, transparente? É porque rede social, infelizmente, passa...
esse distanciamento, né? Eu acho que não é nem isso. Acho que a própria sociedade tem esse estigma. Ela cria... A gente vem com preconceito. Isso não vai mudar, né? As pessoas falam assim, você tá pré-julgando a pessoa, né? Isso não vai mudar, gente, né? Assim, nem Jesus conseguiu agradar a todos. As pessoas que conheceram Jesus de verdade foram aquelas que se aproximaram dele. As pessoas que se aproximarem de você vão conhecer o verdadeiro Samuel. É eu que tenho que dar o passo. Você já está fazendo o que você tem que fazer, eu também tenho que dar meu passo e tá lá. Mas, enfim, fico muito feliz de estar te recebendo aqui. Quero prolongar essa amizade, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de estar vivendo bons momentos juntos ainda pra frente. Quem sabe pulando de paraquedas? Eu sempre falei que eu vou pular de paraquedas. Ele tá aqui pulando de paraquedas. Vamos fazer um patrocínio com esse pessoal aqui, ó. Skydive. Olha, às vezes pode ser que rola, né? E Cleibione, aí fica contigo aí, vamos. Mas obrigado aí, que isso. Tamo junto. Vamos caminhar aqui. Gente, encerrando aqui mais um Go Hunters Podcast Empreendedor. Samuel, muito obrigado. Valeu, tá? Tamo junto. A gente conta com você outras vezes aí. Fechou, pode E se liga nisso aí, porque história de empreendedor, caso de sucesso. Samuel é um sucesso e com uma história dessa que pode gerar transformação. Cleberson, até a próxima, né? Até a próxima. Aguarda aí que cada vez mais surpresa, cada vez mais empreendedores, porque aqui é Go Hunters! Isso aí.